Maranata, irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja presente na sua vida durante todo esse dia. Eu escolhi para refletir com vocês hoje o texto de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. Não vamos ler o texto todo, mas para que vocês possam se situar no contexto desse texto, ela fala sobre a parábola do semeador, que foi contada por Cristo Jesus como uma forma de ilustrar como a palavra de Deus reage em cada coração, de acordo com o recebimento, com a recepção de cada pessoa a palavra de Deus. Nesse texto, ele fala sobre 4 tipos de solo. Eu costumo até dizer que esta parábola pode ser bem intitulada como a parábola dos solos, porque fala sobre o solo de beira de caminho, um solo duro, ressequido, fala sobre um solo cheio de pedras, tá? Com uma camada superficial de terra em cima da rocha, e também fala sobre uma terra cheia de ervas daninhas, de espinhos, de cardos, e também sobre uma terra, um solo agradável, fofo, com bastante nutriente e bastante favorável à plantação e à germinação das plantas. Nesta parábola, Cristo Jesus fala sobre esses solos e então depois ele mesmo dá a explicação desta parábola. E a explicação está dos versículos 11 até os versículos 15, que eu gostaria de ler com vocês. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, e depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes então frutificam com perseverança. Veja, nesse texto, Cristo Jesus dá a própria explicação da parábola. E a explicação que ele deu existem 4 tipos de solo. A palavra, a semente é a palavra de Deus que é lançada. E as pessoas reagem de forma diferente ao recebimento da palavra. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas entram por um ouvido e saem pelo outro, como diz o ditado popular. Não dão crédito, não acreditam que é verdade. Satanás então arrebata-lhes e o coração destas pessoas vão ficando cada vez mais endurecido. Existe outro grupo de pessoas. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus e a recebem com muita alegria. Assim como um solo cheio de pedra, aquecido com os raios do sol, a semente germina logo, mas não tem raiz, não tem profundidade, e logo então chegam a esmorecer, porque vêm as preocupações, vêm as tribulações, vêm as provações, e as pessoas desistem logo da fé que abraçou com tanta alegria. Tem um outro grupo de pessoas, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e as recebem, e crescem, chegam até produzir algum tempo. Estes são aqueles que têm o solo cheio de espinhos. Porém, o próprio Cristo diz que essas pessoas, elas não permanecerão para sempre. Por quê? Porque essas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus com muita alegria, no entanto, o amor às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, às coisas deste mundo, continuam na sua vida, continuam no seu coração, e logo então elas se cansam das verdades que estão seguindo, e elas então se debandam mais uma vez para o mundo. Tem pessoas que até permanecem na igreja durante muito e muito tempo, porém o amor do mundo ainda está no seu coração. Então tem um coração dividido, parte no mundo, parte na igreja. Estas pessoas, infelizmente, irmãos, não terão a salvação se não vencerem essas tendências. Mas tem um outro tipo de solo, que é o melhor de todos. Este é o solo
bom é o solo cheio de nutrientes, é o solo fértil. E a semente, ao cair aí, produziu muitos frutos, que são os frutos do Espírito Santo, né? Bondade, uma vida de servidão, temperança, domínio próprio e assim sucessivamente. Vejam, o solo não é bom porque a pessoa é boa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ah, tem pessoas que não aceitam mesmo a palavra, tem pessoas que são assim, já são predeterminadas para isso. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Por que o solo é bom? Este solo, ele é bom porque deixou que o agricultor trabalhasse nele, que o arado então penetrasse então nele e então tornasse então um solo fofo e agradável. Irmão, saiba de uma coisa, Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, ele é especialista em solos, ele é especialista em coração. Então, se o seu solo é um solo duro, se você deixar Jesus Cristo trabalhar na sua vida, ele vai preparar o seu coração para receber a palavra. Se o seu solo está cheio de espinhos, com muitas preocupações, com o amor do mundo, ele vai trabalhar. Se o seu solo está cheio de pedras, com as preocupações, com dificuldades, sendo provado constantemente, Deus também pode te ajudar, porque ele é especialista em solos. Ele pode ajustar esse solo para que torne um solo agradável para receber a sua palavra e produzir muitos frutos. Então, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, preparando o seu coração para que o seu solo seja um solo fértil e produza muito para o reino de Deus. E assim, você faça parte do grupo dos escolhidos, dos salvos, que estarão com Cristo Jesus quando ele voltar nas nuvens do céu com poder e muita glória. Eu queria fazer um apelo para você neste dia, para que você, irmãos, em nome do Senhor Jesus, permita Jesus trabalhar na sua vida, permita Jesus trabalhar no seu coração, tornando o seu coração um solo fértil para que a palavra de Deus produza muitos frutos. Que Deus abençoe vocês nesse dia e que a atuação do Espírito Santo na sua vida seja sentida. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai Santo, toma em tuas mãos cada um dos seus filhos. Que o seu coração seja um solo fértil, porque o Senhor está trabalhando neles. Que eles permitam o Senhor Jesus trabalhar no seu coração, tornando então um solo produtivo. Produtivo, Pai Santo, produzindo assim frutos do Espírito e automaticamente também influenciando outros a se aproximarem de Ti e a se tornarem também solos férteis. Dá-nos um dia na Tua companhia, cura aqueles que estão doentes, visita cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos, e que a graça do Senhor os acompanhe.